A partir de Maputo, a capital de Moçambique, uma cidade que, tal como a reportagem indica, e também esta conferência de imprensa do Venâncio Mondlane, acordou com chuviscos. E no deserto de Maputo, quando chove, as coisas podem se complicar, mas mesmo assim, os jovens, os manifestantes, fizeram-se ali à praça da OMM, entre a Avenida Vladimir Lenin e a Avenida Joaquim Chissano, para fazer a manifestação convocada por Venâncio Mondlane, o candidato apoiado por Podemos para as eleições presidenciais deste ano, uma manifestação que acabou sendo afastada pela polícia, que usou muita violência, usou gás lacrimogéneo e tinha várias unidades ali a fazerem o controle. Ressalvar aqui, Sérgio, que eram jovens que não estavam armados, que não tentaram desafiar a polícia, e quando a polícia os perseguia usando veículos blindados, eles simplesmente recuavam e nem atiravam pedras. O Sérgio perguntava como é que está o ambiente, nesta altura calmo, a tentar voltar ao ritmo normal, mas o facto é que durante o período da manhã comecei a monitorar a partir das 6 horas, a partir da zona onde estou neste momento, que é a Avenida Júlio Nyerere, que é uma das zonas nobres de Maputo, havia muito pouca circulação e aos poucos a circulação foi melhorando, mas os chapas, que são o principal meio de movimentação de pessoas, não estavam a 100%. Haviam alguns autocarros da empresa pública de transportes a circularem, mas em relação aos chapas, que são os mais usados, como disse, havia muito pouco e as pessoas receavam que pudessem ser apanhados na violência, Uhum. quer dos manifestantes, quer mesmo da polícia. Acabou sendo o contrário, acabou sendo os manifestantes a serem rechaçados com o uso deste gás lacrimogéneo das autoridades policiais. E, Amâncio, algumas pessoas ficaram feridas nesses protestos, nesse momento em que a polícia lançava o gás lacrimogéneo. Houve feridos, houve pessoas detidas. São vários cenários. Houve algumas pessoas que ficaram feridas, pelo menos dois jornalistas, sendo um deles o Gaspar Girinza, da STV, que ficou ferido por um dos estilhaços, ainda por determinar que tipo de bala terá o atingido, porque a polícia disparava gás lacrimogéneo, mas há também, lançava este gás lacrimogéneo, mas também há suspeitas que poderá, por descuido ou não, terem sido disparadas balas reais. Isso é uma questão que vai ser esclarecida a posterior. O facto é que Gaspar Sirinza, repórter da STV, foi atingido por um dos estilhaços e ainda não se sabe muito bem o que é. Depois a reportagem vai indicar. E o outro colega da comunicação social também foi atingido. Outros manifestantes também foram atingidos por esses estilhaços, e que durante a debandada, e quando também a polícia lançava o gás, eram atingidos, outros caíam, porque era de facto debandada. Em relação aos feridos, já há alguns meios de comunicação, ou melhor, em relação a pessoas detidas, há alguns meios de comunicação que apontam para pelo menos 6 pessoas que a polícia deteve, e a polícia terá que vir depois informar porque é que os deteve, porque, pelo que nós reportamos, não vimos de facto violência por parte dos manifestantes. E Amâncio, ontem o Amâncio reportou que várias pessoas passavam pelo local do crime para prestar a sua homenagem e lamentarem a brutalidade. Depois do protesto oficial, as pessoas ainda continuam a ir lá ao local onde o crime aconteceu para prestar a sua homenagem ao Elvino e ao Guamp? É verdade. Aliás, o ponto de partida da manifestação, que não chegou a ter marcha, mas chegou a ser manifestação no sentido em que os jovens, a maioria dos manifestantes que estavam no local, gritavam palavras de ordem, quer do partido Podemos, e repetiam sempre que Moçambique é nosso, isto no âmbito desta discussão dos resultados eleitorais. As pessoas concentraram-se concretamente no local onde os dois jovens, o mandatário Guambi e o advogado Dias, foram assassinados no último fim de semana. Era ali mesmo que os cânticos decorriam, era ali mesmo onde os outros manifestantes exibiam os cartazes. Depois, aquele local foi ocupado pela polícia, impedindo que os jovens se fizessem ao mesmo local. Mas quero acreditar que depois de o
candidato presidencial Venâncio Mondlane ter mandado desmobilizar a marcha e elogiando a forma pacífica como os manifestantes se comportaram, durante o dia algumas pessoas poderão continuar a passar daquele local a render homenagem aos dois finados do último fim de semana. E para terminar, Amâncio, quanto aos outros serviços públicos, escolas, hospitais, está tudo a funcionar normalmente ou nem por isso? A meio gás. Está tudo a meio gás. Por exemplo, sei que alguns hotéis, porque os hotéis têm quartos, obviamente, alguns dos trabalhadores essenciais tiveram que dormir nos hotéis para garantir os serviços na parte da manhã. Alguns cafés abertos, os bancos às moscas, o Sérgio conhece muito bem os bancos de Maputo, costumam estar bastante cheios. Hoje era se calhar um bom dia para ir ao banco resolver os problemas, porque não havia, pelo menos até a parte do meio-dia e das 14, assim, muita enchente. O comércio informal, em particular, que é aquele que alimenta grande parte da população desta cidade de Maputo, funcionava a meio gás. Fomos, por exemplo, eu e o Alfredo Júnior, à zona do Chiquelene, que é na periferia de Maputo, entre o bairro Lona Caniço e o bairro de Machacan, zonas bastante habitadas. Havia, de facto, poucas barracas abertas. As pessoas timidamente tentavam abrir os seus locais para a venda dos produtos, mas temiam violência, isto porque em ocasiões anteriores houve, de facto, cenários de vandalismo, houve cenários em que os pequenos comerciantes perdiam aquilo que já é pouco que tem, então a razão desta cautela. O mesmo aconteceu com os chapas. Aliás, Sérgio, eu conversamos com uma jovem que aparece depois numa das nossas reportagens, que diz que eu fiz meu local do chapa, mas depois de chegar aqui fiquei com muito medo e informei os meus patrões que não irei hoje trabalhar. O caso dessa jovem não é certamente isolado. Há muita gente que ficou com este receio, porque noutras ocasiões de manifestações há cenários em que são incendiados pneus na estrada, há cenários em que os próprios motoristas de chapa são agredidos, porque na fuga das atrocidades policiais as pessoas também acabam respondendo com certa violência, e esse é o cenário que hoje não vimos ali na praça da OMM. Os jovens manifestantes não, até a hora, pelo menos que estivemos lá, aliás, foi na hora que Venâncio Mondlane viu a sua conferência de imprensa interrompida pela polícia. Foi nessa altura que ele desmobilizou a manifestação. Não havia cenários de vandalismo por parte dos manifestantes. Muito obrigado, Amâncio, por essa atualização. Esperamos ouvir mais atualizações a partir de Maputo. Continuação do excelente trabalho para si e cuide-se. Muito obrigado, Sérgio, e até a próxima.